um governo começa a espalhar alívio para todos os lados, a pergunta deixa de ser econômica, ela passa a ser política. Mais crédito, mais benefícios, mais gastos, mais pressão por juros menores, mais Estado em movimento. Tudo isso pode ser vendido como uma resposta social, mas o timing revela outra coisa. Um governo tentando recuperar fôlego num momento em que a popularidade já não responde como antes. E aí aparece uma contradição central. De um lado, o discurso da responsabilidade, meta fiscal, calibragem, compromisso com o ajuste. Do outro, a prática do alívio. Mais estímulos, mais acomodação e também mais tentativa de destravar a economia pela ponta. O problema é que em algum momento essa conta chega e o mercado não reage à intenção, reage ao risco. E é exatamente este ponto que o debate deixa de ser só fiscal, ele passa a ser inclusive institucional. Porque quando o governo se aproxima demais do Banco Central ou tenta se aproximar mais do Banco Central, o teste já não é sobre os juros, é sobre a blindagem, a confiança e a regra do jogo. No fim, a pergunta não é mais o que o governo está anunciando. A pergunta é o que ele está tentando comprar: crescimento ou tempo político? Esse é o tema do nosso painel BMC de hoje. Aqui comigo, Carlos Honorato. Obrigada, Honorato, por estar sempre aqui com a gente, economista e também professor da FIA Business School. Obrigada, Marco Saravalli, CIO da MSX e também da Crivo Investimentos. Obrigada, Marco. Obrigado pelo convite. E ele, mestre em economia, estrategista-chefe da GCB Investimentos, Roberto Dumas. Obrigada, Dumas. Obrigado, Paulo. Sempre muito bom tê-los aqui comigo. Para a gente começar, Dumas, até vou puxar um pouco aqui esse gancho contigo. O governo Lula agora aí reunindo, talvez ali um pacote de medidas, tem um impacto estimado de 403 bilhões de reais agora em 2026. A minha pergunta é simples: quem que vai pagar essa conta depois? Não há a menor dúvida que seremos nós. Veja, não existe almoço de graça. Como é que a gente pode dizer que existe alguém que vai pagar essa conta? Como a gente sempre fala, não, é o Tesouro que vai pagar. Não, de alguma maneira você vai pagar. Ou com mais impostos, ou cortando de algum lado, que não parece que isso vai ser cortado de algum lado, ou se não, é que a gente sempre fala. Como é que o governo gasta dinheiro? Emite moeda. Bom, de uma certa maneira nós estamos emitindo moeda, não o M1, mas o M2, o M3, o M4. Da outra maneira, aumenta a receita através de impostos. Isso já não dá mais muito o que fazer. A outra maneira é pedir dinheiro emprestado para o setor privado, que é o que a gente chama o efeito deslocamento. Então a curva de juros, ela dá uma inclinada, é a mesma coisa, eu bato a porta da tua casa e falo, dá para você me emprestar dinheiro? Mas vem cá, você não falou que custo é vida e que queria fazer um arcabouço fiscal? Não, mas é que agora eu preciso ser reeleito e eu tenho um custo social a pagar. Então eu vou cobrar mais juros. E como é que acontece? Você dá dinheiro de um lado e tira dinheiro do outro. Aliás, um ponto, se você me permitir, por que o governo Lula acaba perdendo um pouco de popularidade? Apesar de ter um nível de desemprego baixo, a inflação finalmente entrou dentro da meta da inflação, ou seja, dentro do intervalo da inflação. O problema é que o governo fez a população se endividar. O comprometimento de renda está 29%. É um dos maiores do mundo. É importante deixar claro o seguinte, as famílias não são muito endividadas. O endividamento em relação à renda dá 49%. Se você pegar a maior parte dos países, as famílias são mais endividadas, mas o comprometimento da renda, ou seja, o que você usa da tua renda mensal para pagar o comprometimento, a amortização e os juros, dá 30%. Por isso que a popularidade cai. Mas ele quer mais crédito consignado e ainda quer mexer na lei básica de macroeconomia. Vamos mexer no preço do cartão de crédito rotativo. Que isso não vai adiantar. Se você mexe no preço, infelizmente, existe a grande chance de você mexer também na oferta. Honorato, é um pacote que claramente aí a gente vê que é uma tentativa, de repente, do governo falar com vários públicos ao mesmo tempo, né? Baixa renda, classe média, tem o setor produtivo, quando a gente pensa até ali na isenção também de diesel, dos impostos do diesel. De uma forma, em geral, a gente vê que ele está tentando ali
pegar, né, todas as classes. Só que 2026 não é 2006, no ano ali de Lula anterior. Esse tipo de estratégia ainda funciona? Ou o governo, de repente, está gastando aí munição sem acertar o alvo correto? É um último suspiro, né? A última munição que tem, porque se a gente analisar do ponto de vista da eleição, essa eleição é determinante para a sobrevivência de quem está no poder por mais algum tempo, né? Então, vai começar a valer tudo do ponto de vista fiscal e a gente vai começar a pagar agora essa desorganização, ou diria essa leniência que a gente teve, principalmente nesses últimos 4 anos, de um orçamento mais frouxo, né? De uma situação de controle fiscal menos rígida. A gente vê a festa acontecendo em todos os segmentos, então não é só o executivo que está promovendo, né? Todos os benefícios que a gente tem para o setor privado são muito grandes, estão na faixa de quase 600 bilhões. O gasto que você tem no judiciário, no executivo, no Senado, né? Que não tem resultado nenhum, são poderes que ficam brigando entre si e não geram resultado para a sociedade. E o que o Dumas falou é muito interessante, quer dizer, dever não é um problema, o problema é dever no prazo curto com o juro lá em cima, né? E a gente vê que a qualidade da dívida também está pior. O Lula outro dia fez uma apresentação dizendo, olha, porque as pessoas querem comprar geladeira, aquele papo já de 20 anos atrás. E teve um estudo recente da FIA que apontou que a maior parte do endividamento do brasileiro é com BET, né? Que foi usada, inclusive, para fazer equilíbrio fiscal. Quer dizer, quando você conta com tributação de 30% de BETs, né? De BET para fazer equilíbrio fiscal, você está no Tá ato... acostumbrado, né? Exatamente, a palavra é essa. E aí precisa desamarrar esses nós. Por isso que a gente tem que esperar, e depois a gente pode comentar isso, mas das segundas vias, né? Porque agora não vai ter terceira via, aparentemente, mas tem a segunda 2.1, 2.2, que alguém chegue com uma proposta muito firme e dizer, ó, nós temos que fazer o ajuste fiscal de verdade. E não é só no executivo, são nos 3 poderes, né? E reorganizar essa bagunça, porque o que a gente vê é o dinheiro do brasileiro que é pago, os impostos que estão numa carga quase absurda, saindo para ser jogado no ralo, né? Sem investimento, sem capacidade de produtividade. Então, é um cenário, eu diria, desesperador no sentido de que é o último tiro que se tem de uma fórmula antiga para tentar se manter no governo. Ô, Saravali, o Honorato traz ali, né, a questão do ajuste fiscal, da importância disso até nas eleições. O mercado estava muito ansioso já, com uma expectativa dessa terceira via, e essa terceira via, de fato, aí vai deixando, né, ali uma margem de que a gente vai continuar na polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro. Como que o mercado tem lido? De fato, todo esse movimento que a gente está falando aqui da gastança como um todo, isso pode entrar, de repente, na conta como um estímulo que vai gerar atividade, ou o risco fiscal ainda pesa mais e deve ser reprecificado? Bom, primeiro eu queria pegar o espaço aqui para discordar aqui do professor Dumas, né? Mas o professor falou assim, as famílias não são endividadas, né? Eu acho que a gente tem as famílias completamente endividadas no Brasil, assim, uma situação... Desculpa, só para deixar claro, em percentual do PIB. Sim. Desculpa, só para deixar claro, percentual do PIB. Porque os números que saíram, né, inclusive utilizando os dados do Banco Central, do relatório de política monetária, mostram justamente isso. A gente está com mais um recorde, aquele famoso assim... Recordes que eu faço uma ironia, no sentido assim, recordes que não gostaríamos de ter, né? Esse é mais um recorde de comprometimento da renda da população, que era basicamente assim, há pouco tempo atrás, era 27%, 28%, agora a gente está batendo 29%, é o pior patamar da história, né? Ou seja, desde que se começou a medir dessa forma. Ou seja, tem uma frase que diz que o brasileiro, a gente trabalha para pagar impostos, né? Então, assim, é o país que mais trabalha, a gente está agora em março, né, indo para abril, a gente só trabalhou até aqui só para pagar imposto, né? Cada vez mais a gente trabalha para pagar imposto. A gente vai curtir só 2, 3 meses do ano. E o que sobrar, a gente vai fazer o quê? Vai pagar juros, né? Então a gente ou paga imposto ou a gente paga juros. E esse é o dado preocupante, assim, por mais que depende como você olha, talvez a população talvez não seja tão endividada assim, mas a gente só está trabalhando para pagar juros, eu digo a população média, né? E o resultado de tudo isso, né, quando a gente fala assim, mas o governo quer fazer estímulo fiscal, mas assim, esse governo, principalmente pelo discurso político dele, é um governo que tenta, e todos os governos, né, mas esse tenta trazer uma redução da desigualdade social. Só que com a população cada vez mais endividada, gastando cada vez mais, né, comprometendo cada vez mais, a desigualdade social ela só vai aumentar, né? Que essa população, às vezes, antes gastava 20% da renda
com juros, agora está gastando 30, ou seja, está consumindo menos, está ficando mais pobre, e a população não vai percebendo isso. Acho que essa é a discussão. E aí um pouco do efeito no curto prazo, que é justamente o mercado e o Banco Central, se a gente pegar na última ata do Banco Central, do Comitê de Política Monetária, do Copom, tirando a questão da guerra, que lógico é o grande assunto, né, do último mês, eles ainda continuam batendo toda hora. Eu continuo muito preocupado com a situação fiscal, né? Então, e o mercado é muito ágil, muito rápido, voltou a precificar que a gente chama um pré-fixado de 14%, ou seja, eu não queria estar falando isso, mas o que o mercado está falando, assim, ó, se continuar desse jeito, inclusive eu vou utilizar palavras aqui do Itaú, que essa semana revisou para cima, colocou inflação para esse ano 2026, que não está no Boletim Focus, ou seja, o Itaú ele costuma ser vanguardista, né, costuma sair na frente, de 4,5% nesse ano de novo. O que é 4,5%? A gente vai estourar a nossa meta. Então, assim, a gente assim, não faz a lição de casa. Então, assim, se piorar um pouquinho o cenário externo, a gente estoura e aí acabou a festa. A gente não tem mais espaço para cair juros. O mercado está questionando isso agora. Será que a gente tem espaço para cair juros? Porque, assim, o mercado piorou muito lá fora, mas a gente também não faz a lição de casa aqui e a gente não tem espaço para cair juros. Então, assim, estão voltando a precificar, o Banco Itaú colocou em 13%. Mas tem gente que já fala em 14%, ou seja, 14% é só mais uma quedinha, mais uma, 2 reuniões e parou. Não tem mais espaço para queda. Isso é péssimo e, de novo, é ruim para o Brasil todo. Mas provavelmente nas próximas pesquisas, né, a gente está falando de 29%, um pouco acima de 29% de comprometimento, a gente só vai ver esse indicador piorando, né? Porque as famílias ficam marginalmente um pouco mais endividadas, né, vão dando mais dinheiro para elas, aquele carnezinho, né, aquele consumo, só que os juros o crédito rotativo do cartão de crédito. E aí esse é um ponto, né? O governo quer, por exemplo, ali, de certa forma, aliviar essa pressão sobre a renda das famílias, quando a gente olha para algumas dessas medidas, mas fazer isso pelo canal do crédito não seria mais ou menos ali um jeitinho brasileiro de tentar resolver a falta de renda com mais alavancagem nesse contexto? Não acho que seja um jeito brasileiro, porque isso seria um demérito do brasileiro. Eu acho que isso é um jeitinho de, com perdão da palavra, estúpido. Como é que você vai chegar e falar que quer colocar um teto no custo do cartão de crédito e falar para os bancos, vocês não podem cobrar mais do que isso? Tá bom, eu não posso cobrar mais do que isso, então eu não vou oferecer. Eu tenho um risco com o Honorato, eu tenho um risco com o Saravale, e para eu emprestar no cartão de crédito rotativo, é 450 baseado no meu RAROC, no retorno ajustado pelo risco de crédito. Se ele não merece receber ou ele não cobre o meu risco a 450, eu não dou um cartão de crédito rotativo. Então, como eu falei, mexer no preço pode afetar a oferta do produto. Então, isso eles não aprenderam ainda. É por isso que eu falo, isso é um jeitinho brasileiro. Não, isso é colocar todos os brasileiros no balaio do tipo. Gente, vocês não sabem de economia? Não, quem não sabe de economia são eles que querem fazer uma coisa que é a mesma coisa que congelar preços e salários, como fizemos, eu vivi isso daí, não é que eu estudei, eu vivi, em 1986, ou como fez a Argentina com o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner com os preços cuidados. Foi preço, não foi taxa de juros. Mas agora, querem mexer com taxa de juros. Isso não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Honorato, a gente até viu essa semana, né? Seja a Gleisi e a própria ministra Simone Tebet, por sinal, as duas saindo agora ali do governo, mas tentando trazer uma leitura ali para tentar acalmar, né? Até um pouco mais ali o mercado. O governo está tentando, de repente, fazer 3 coisas ao mesmo tempo, que é acalmar o mercado, tentar segurar a base política também agora com essas trocas ali dos ministros e entregar, de alguma forma, um alívio para a sociedade com essas medidas, até ali olhando principalmente para essa em relação à questão do rotativo. O problema é que a gente sabe que o orçamento ali no Excel ele não vai fechar. Em que momento você enxerga ali o governo tentando deixar, de repente, ele está tentando organizar a economia ou ele está só tentando, de alguma forma, administrar essas tensões e essas contradições? Não, ele está administrando tensões e contradições. Veja, faz pelo menos uns 6 meses que a gente fala aqui que o endividamento das pessoas, isso a não pensar... Está aumentando. Há quanto tempo que a gente fala vamos empurrar até ser eleito. Quer dizer, as pessoas estão lá, então é um empurrão para tentar ser eleito aos trancos e barrancos, fazer uma composição, é o vai que dá, né?
que é tradicional da política brasileira. Não diria que é só da esquerda, não, é da direita também. E no sentido até desesperador deles cogitarem aí o Kassab como vice, quer dizer, tentar fazer uma composição política, que provavelmente não vai acontecer, mas de se segurar no poder e para depois da eleição tentar ver o que nós fazemos aqui, um grande pacto de acomodação que não resolve o problema do Brasil, né? A gente está, o que eu acho que é o pior é que a gente está naquele efeito do sapo na fervura, né? Porque se você joga o sapo na água quente, ele já pula de uma vez, tudo bem, mas a gente vem piorando a situação fiscal gradativamente, a gente tem um cenário externo que tinha que pressupor aquela ideia de se preparar, né? Eu fiz aquela brincadeira que todo mundo ficou meio chateado, então eu vou mudar um pouco, que a gente tá sempre nu na frente fria, mas não precisa estar pelado, é só você estar sem agasalho, vem a frente fria, a gente se desespera. O que está acontecendo no Brasil hoje é que vem vindo a frente fria Trump, não é que não é uma frente fria, mas é um problema seríssimo vindo do Irã, que tende a não se resolver rápido, isso gera preço, isso gera esse impacto, né? Você pega os olhares de Itaú e tudo mais, são olhares de que já tem no horizonte de que mesmo que a guerra acabe logo, isso precifica, né? Gera juros. Então você começa a ter vários sinais de a gente não está preparado para isso, que a gente não fez a lição de casa porque se acomodou. Então, esperar alguma coisa desse ano, não, né? Agora, eu gostaria de que os candidatos à presidência, e poderia até o Lula, de uma forma demagógica, colocar, vamos fazer aí algumas reformas, propor, já que é para ser demagogo e desesperado, pô, vamos acabar com 1/3 dos senadores que não servem para nada, lembra que eu comentei aqui? Pelo menos agora o nosso senador de São Paulo é conhecido, porque ele deu uma carteirada porque foi pego sem carta. Então, tira 1/3 dos senadores, diminui 1/3 dos deputados, acaba de vez com o penduricado, não essas coisas que fizeram no judiciário, acaba com o fundo eleitoral, que é o que dá poder para esse pessoal todo. Só daí já dá uma enxugadinha ali de uns 15, 20, e já ajuda a curva 20 de juros a bilhões, dar uma fletada. já passa um sinal para o mercado de que vamos consertar o excesso, né? Não estamos falando ninguém está querendo cortar salário de funcionalismo público, nem tirar a estabilidade, nós só estamos tirando esse excesso que cai nas costas do privado que tem que pagar o imposto, né? Porque é aquela velha máxima, o público não produz nada do ponto de vista de economia. Quem financia o Estado é quem produz alguma coisa. E aí a gente tem no horizonte problema de endividamento das empresas, o agro está começando a sofrer muito porque não está conseguindo chegar a crédito mais barato. E aí a alusão do que o Dumas falou, né? Se você chega agora, limita o cartão, não tem mais cartão de crédito, você tira a escada e deixa um monte de pintor com a brocha pendurada lá em cima, porque o cara está alavancado, precisando girar, Boa você tira o analogia. oxigênio e o cara fica pendurado, né? E como que você faz para tirar o pintor de lá? Gostei da analogia. Gostou dessa, né? Gostei. Parabéns. Obrigado. Sinto agora. Ô, Saravalho, e você falou agora há pouco, né, que o mercado já começa, de alguma forma, a analisar que não tem esse espaço para corte de juros, né? Há umas 3 semanas, mais ou menos, o Honorato até falou isso, que o Banco Central até perdeu ali a oportunidade de ter cortado antes dessa tensão toda que a gente vê, né, ali acontecendo no exterior, mas olhando para o nosso cenário interno, eu queria entender um pouco na tua leitura o seguinte: o governo com essa pisando no acelerador, enquanto aí o Banco Central está tentando travar, né, não corre o risco do governo estar tentando acelerar essa economia, mas ele não tem essa pista aí para conseguir fazer esse pouso? Eu penso assim num cenário que a gente falou muito sobre o lado da dívida, né? O endividamento das famílias, os juros altos. Mas imagine o seguinte, que infelizmente a gente já começa a ver, algumas de forma mais sensível, outros nem tanto, que é um ano de desaceleração econômica, né? Então, assim, a minha preocupação você pega uma família endividada, né, comprometendo 30% da renda, recebe R$1.000, 300, 350 só para juros. E a possibilidade agora, esse ano de 2026, aí vem o Trump, você tem lá 2, 3, 4 pessoas na família, mas se perde uma renda, 2 rendas, imagina esse ano, e aí então assim, provavelmente vai comprometer 50%, 100% da renda, e aí acaba se tornando de fato inadimplente. Essa é a minha preocupação num ano de que a gente vai ter uma economia menos aquecida, né? E aí falando de uma provocação aqui, acho que a gente critica, né, sempre a economia, enfim, política econômica, mas um acerto acho que demorou muito para ser feito, mas até uma notícia dessa semana, por exemplo, foi a concessão do aeroporto de Galeão, né? Governos, principalmente de esquerda, do PT, que sempre tem aquele preconceito, para mim é preconceito, né? E acho que os professores podem dizer assim, tem estudos no Brasil de diversas faculdades, universidades de altíssima qualidade,
que mostram que as privatizações e as concessões elas são eficientes para a economia, né? A economia cresce, você traz mais produtividade, você traz mais emprego, você traz um serviço público muito mais eficiente, né? Só que acho que demorou muito também para esse governo acelerar muito essas concessões que já deveriam ser feitas, que é um benefício para todo mundo, né? Então, assim, o governo arrecada, tem um serviço melhor, você tem emprego, você tem a esfera privada atuando de uma forma muito mais eficiente, né? E até fazer uma provocação assim, você que está assistindo a gente em casa aqui agora, só está assistindo por conta de uma privatização que foi feita lá atrás no governo do FHC e agora você está recebendo essa imagem no celular com qualidade, super barato, né? Super competitivo. Sem falar do celular, né? Então, esse lado deveria ter sido feito nesse governo, reconhecido, né? Acelerado, diminuído o tamanho do Estado, entrado muito mais eficiência do setor privado, né, que de fato, de novo, tem vários estudos que mostram que é muito mais eficiente, né, e acho que o legal foi do Galeão, que teve um ágio, ou seja, teve uma arrecadação 200%, muito maior do que se imaginava. 200%. E isso gera economia, gera crescimento e, de novo, não é você... o governo está dando dinheiro para essa concessionária, pelo contrário, está arrecadando e está falando para a concessionária, faz o seguinte, você faz um investimento aqui, muito bem feito, eu vou fiscalizar. Só que você não vou fiscalizar agora para esse meu governo, eu vou fiscalizar próximos 5, 10, 20 anos de concessão, né? E diga-se de passagem, desculpa te interromper, é que todo mundo fala, olha, você está perdendo a soberania. Não, se você não fizer de acordo com o contrato de concessão, você perde a concessão. Sim, sim. Porque muita gente fala dessa empresa, olha, você vai perder a soberania. Não, você não vai levar o aeroporto para a Espanha. Para a Espanha. Você não vai levar o aeroporto para a Espanha. Você simplesmente vai perder e vai ter um outro concessionário tocando o Galeão. Não, só um complemento, quer dizer, mas até a regulação hoje também não é tão bem feita, né? Você pega aí é problemático. Esse é outro problema, que você pega, por exemplo, em São Paulo, você concedeu um monte de rodovia, na hora que tem que fazer a renovação, em vez de fazer outra licitação, há um acordo lá para construir uma pontezinha ali, para fazer um outro negócio, e o pedágio para ir fazer uma farofa lá em Santos continua custando R$50, né? O governo tem que entrar para regular. Exato. Isso já não ajuda. É porque aí o lado governo, de tudo vira custo, né? Quer dizer, você precisaria ter eficiência, que aí não é uma reforma só de gastos, mas é uma reforma administrativa, né? As funções do Estado estão sendo cumpridas pelo Estado, regulação, controle, acompanhamento, né? Que isso bate em tudo, inclusive no Banco Central, né? Quer dizer, essas agências, eu vou chamar também de agência, precisam de profissionais qualificados, gente, né? Eu tenho trabalhado com pessoas de algumas agências e a gente fica impressionado com a qualidade de muitos profissionais que tem no setor público. Mas às vezes o cara está ali amarrado, ele tem receita, que é o CPF dele que está no meio, né? Não tem ali um plano de gestão e tudo mais, mas isso, de novo, cai naquela coisa de que ninguém no governo está pensando estrategicamente. Sim. Gestão, né? De potencial, gestão de regulação, benefícios, não, você tem ali só uma massa de gastos que vai para benefícios pouco calculáveis e a gente gera um país com ineficiências crônicas que bate lá na frente na inflação, muito provavelmente. Né? Dumas, em que momento, Dumas e Saravalli aqui também, vocês três como um todo, o problema ele deixa de ser, de repente, o tamanho desse pacote, mas ele passa a ser essa mensagem que ele carrega, né? Quando o governo gasta, expande, pressão por juros, ao mesmo tempo tenta vender-se como responsável, o que dá para a gente ler, né? Ele está tentando reorganizar essas expectativas, vai colar, assim, o mercado vai, de certa forma, aceitar aí um pouco mais essas narrativas? Eu vou deixar o Saravalli responder em relação ao mercado. Não, mas em relação à transparência, em relação à expectativa, isso é péssimo. Isso é péssimo. Por outro lado, também ninguém esperava algo diferente. Todo mundo fala, gente, é ano de eleição. Ano de eleição eles gastam mesmo não tendo dinheiro. Agora, precisa saber se isso, como a gente sempre fala, aquela pergunta de R$1 trilhão, já está no preço? Já está no preço essa gastança que parece que está sendo maior do que a gente esperava? Aí é para... Sobrou. Fugir. E separar aqui, assim, uma questão, acho que é a popularidade que a gente vai estar entrando agora no mês de abril, enfim, eleições de fato, né? Outra coisa é que o mercado está precificando, assim, o mercado, a gente olha, vamos olhar para curto prazo, né? Para o pré-fixado de curto prazo. E acho que, infelizmente, ninguém fala que o Brasil vai ter um custo de capital
E eu não preciso ir muito longe, né? Custo de capital igual a Europa, igual a Ásia, igual. Estou falando assim, se eu vou aqui para o Chile, né? O Chile tem um custo de capital aqui que é 1/3 do Brasil, né? Então, assim, pegando, cada um tem a sua particularidade, mas se fizer a mesma conta, a gente teoricamente deveria ser 2, 3 vezes mais eficiente, as nossas empresas, para só compensar esse custo de capital. Isso a gente vê todos os dias nas empresas de capital Sim. aberto, né? A empresa gera 100 de lucro operacional e gasta 100 com juros, ou seja, o lucro final dela foi 0. Por quê? Porque ela gastou. E isso vale também para as famílias. Então, o nosso custo de capital de longo prazo, que é aí que o mercado precifica, infelizmente, ninguém é curva de juros, qualquer um economista que você mais ligado ao mercado fala assim, a gente vai ter daqui a 5, 10, 20 anos um custo de capital de 7% nominal de longo prazo. Não, a gente não vai ter. Ou um custo real de 3%, que já tivemos, né? Lembra que lá em 2016, 17 e 18, a gente chegou a ter uma taxa de real de juros. Por isso que a gente quebrou. Por isso que a gente, em Convence e ironia nessa risada do Roberto Dumas, por sinal. 2015 e 2016. Não. Não é essa. Tá Não, estou falando assim, depois. Foi na da pandemia, sequência, 2020, que a gente teve 2%, que ali que É. estava uma possibilidade aí. Mas só fazendo o terceiro ponto, que você falou que é a transparência, mercado, eu acho que o que é mais dramático para o governo é que a parte da população também não está reagindo tanto. Exato. Você tem aquela produtividade marginal, tudo que é marginal, né? Os economistas adoram os marginais, né? A questão do benefício marginal que esses benefícios dão para a população Sim. também são muito baixos. Entendeu? Porque, na verdade, ele Retorno pode até. decrescente. É um vale coxinha, um vale não sei o que seja crédito na conta dele. Isso já está indo de novo para gasto com bet que ele usa, está indo para gasto de transporte que está mais caro, está indo para tudo que ele gasta, já está num orçamento apertado e ele não vê isso com uma luz. Porque se a gente analisar o governo Lula primeiro, principalmente, ele transparecia para boa parte da população uma esperança. Uma visão diferente, que foi o que você comentou assim, o discurso dos anos 90 de que a gente precisa diminuir a desigualdade ela se ajustou, não estou dizendo que ela diminuiu, mas as pessoas se acomodaram dentro daquilo, mas qual que é o próximo passo? Desde do meados dos anos 2000 se fala, ok, temos a classe C chegando para o consumo, isso não basta, qual que é o próximo passo? Né? O próximo passo é o que? Educação, é acesso, é saúde, e esse próximo passo não foi dado. E ninguém tem essa fórmula do próximo passo, né? Então, o que acho que é muito interessante do brasileiro é que ele não é fiel a essas coisas. Então, ele não é fiel a um determinado governo. E isso que eu acho que é o maior drama do governo, porque ele vai fazer uma distribuição, tem uma parcela que acredita nisso e que, eu digo comprado no bom sentido, que acredita no governo e votaria nele, mas cada vez menos as pessoas olham isso como um benefício de verdade. Né? E talvez seja bom, porque a gente começa a tirar aquela ideia do pai dos pobres, né? Que veio do Getúlio, o mundo mudou um pouco. Só que a gente não tem o próximo. Também mudou. O comportamento mudou muito. Eu acho que esse é um ponto interessantíssimo que você traz ali. Lula vende sempre essa esperança de melhorar, mas se a gente for olhar há quanto tempo o governo PT está no Bruno poder... Musa fala, já está a 72%, se eu não me engano, então, do século vivido com aqui, isso. E ainda vai tirar o pobre da pobreza. E a promessa, ela não emociona mas a culpa mais, é do Bolsonaro. faz isso, né? A promessa não emociona mais, até porque a realidade não mudou na velocidade ali prometida. Eu preciso ir para um rápido intervalo, a gente continua aqui a nossa conversa daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial, continue aqui com a gente, Painel BMC, volta já já. Estamos de volta aqui no Painel BMC, conversando mais sobre a economia brasileira, os desafios, inclusive, em ano de eleição, quando a gente pensa não só para a economia em si, mas também para o Banco Central. Quero até voltar aqui no nosso tema, falando um pouquinho mais sobre isso. Ô, Dumas, o governo, de alguma forma, a gente está falando aqui dessas medidas para tentar ali, está sendo colocada para tentar ganhar um fôlego num curto prazo, com interesses ali eleitorais. Mas eu queria entender um pouco da tua visão, até onde, né, esse alívio, vamos chamar assim, não vira esse método que o governo sempre usa, ele não começa a tentar, de alguma forma, virar como uma armadilha para si próprio, né? Vira ali até uma própria âncora. Como que você enxerga o impacto disso, principalmente quando a gente pensa ali para o Banco Central? Veja, isso é um bruto retrocesso. Existe aí um interesse do PT de querer transformar menos autônomo o Banco Central.
Uhum. Isso a gente já explicou que todo país desenvolvido que consegue controlar a inflação tem um banco central ou independente ou autônomo. Isso daí a gente já falou aqui, tem uma tese que ganhou o Prêmio Nobel da Economia de Kidland Prescott. O que acontece? Você sempre tem um interesse de mentir para a população. Porque quando você mente para a população e fala que a inflação vai ser 3% e dá uma inflação de 10%, o salário real, primeiro você acredita no Banco Central. O salário real você aumenta 3%, pega uma inflação de 10%, o salário real cai, o custo de produção diminui. Então você fala, olha, no começo, no curto prazo, isso pode aumentar meu PIB, vai cair o consumo lá na frente. Então eu vou mentir sempre para a população. Só que a população é um agente racional. Ela sabe que se você tem essa possibilidade de enganá-la, ela vai adequar uma variável erro na próxima precificação. Então, a hora que você fala, olha, a inflação vai ser 3%, ele vai falar, mentira, porque você sempre me engana, 10%. Eu lembro 2015 e 2016, se eu não me engano, 2015 ou 2016, que a Dilma falava, mas a meta da inflação, se eu não me engano, é 4,5%. Mas a inflação estava 10%. Não adianta você falar que a meta da inflação é 4,5%, se você chega no tombinho e fala, baixa a taxa de juro, a inflação foi 10%. O agente racional fala, pera um pouquinho, você me enfia 10% de inflação, fala que a meta é 4,5%, não cumpre a meta e faz deliberadamente o tombini baixar a taxa de juros para que ache que vai ter um crescimento econômico. Não teve o crescimento econômico porque os 10%, com uma propensão a consumir do trabalhador é maior do que o brasileiro, 70% da população brasileira ganha de 1 a 2 salários mínimos, é muito maior que do mais rico, ela vai consumir menos. Por isso que meu PIB caiu 3,5% num ano e 3,6% no outro ano. Não adianta nada. Então, perder a autonomia, veja, não é o presidente que vai decidir para onde vai a taxa de juros. E vamos combinar, de outubro de 2024 a outubro de 2025, nós ficamos os 12 meses fora da meta superior da inflação. Então todo mundo reclama de juros, mas eu fiquei fora da meta superior, acima de 4,5%. Então a inflação, ou melhor, a taxa de juros, talvez você pode dizer, olha, por esse ano, por essa visão, esse forward looking, ela errou, ela deveria estar mais alta. Ah, mas você vai quebrar. Gente, mas a culpa é do Conselho Monetário Nacional. Veja, a culpa contém ironia. Sim. Porque o Conselho Monetário Nacional falou, eu quero uma inflação de 3%. Não é 4,5%, não é 5%, não é 6%, é 3%. Então você tem que dar o tamanho do remédio, a dose do remédio necessário para a inflação bater 3%. Não, mas 3% é muito baixo, vamos fazer 5%. Tá bom, você me dá 5% do teu salário todo mês? Todo ano, desculpa. Uma população que vê o aumento do custo de vida ter 10% de alimentação, muita gente não vai comer. Então não é por aí querer aumentar, nós já discutimos a meta da inflação para querer baixar a taxa de juros. Olha, e febre agora não é mais 37, febre é 39. É isso que o governo eventualmente quer fazer. Ô Saravalli, e quando surge essa discussão, né, sobre mexer ali na possibilidade da autonomia do Banco Central? É claro que é um texto ainda, um projeto de um, né, não claro, passe disso. É um projeto de lei, por sinal, mas é ali, inclusive a proposta do líder do PT, né? Ele quer alterar mandato, ampliar quarentena, trazer de volta todo esse debate aí, que leia, né? Vamos ler aqui, diga-se de passagem, de interferência ali na política monetária. Até onde, né, a gente pode pensar que isso é um ruído político ou, de fato, quando começa ali a afetar um pouco mais a percepção risco Brasil? Eu sou um pouquinho mais cético, assim, acho que é algo muito mais político do que técnico, né, econômico. Vamos lembrar só de um assunto que a gente viu nesse governo recentemente, né, nos últimos 2 anos, que era a questão da meta de inflação, né? E virou, né, um estardalhaço, né, em relação à meta de inflação, e foi simplesmente político, né? Teve uma alteração, mas ela foi, de certa forma, bem debatida. O Conselho Monetário Nacional, né, virou, enfim, um debate muito mais técnico,
tivemos as mudanças, o mercado aceitou super bem, né? Então, assim, teve um debate super político, mas a parte técnica ficou super independente e hoje a gente tem uma política monetária no centro da meta, enfim, um horizonte ali do Banco Central, hoje agora está ali em 2027. Mas o que eu queria só para reforçar um ponto aqui do professor que a gente falou no outro bloco, em relação à taxa real de juros, né? Então, assim, primeiro, o que é taxa real de juros? Onde que eu encontro, né? Que é fácil você encontrar, você que está assistindo. Entra lá no site do Tesouro Direto, procura um título de 10 anos, né? E lá vai estar pagando IPCA, inflação, mais um percentual, né? Esse percentual hoje, né? Aí, voltando, hoje ele está no mesmo patamar, ou algo relativamente próximo do que foi lá no pico do pior momento ali da Dilma, 2015, 2016. Eu estava falando ali depois, 2016 para frente, né? 17 e 18. Mas então hoje a gente está no mesmo cenário. Aí eu questiono vocês dois, assim, pô, tem alguma coisa muito errada acontecendo no Brasil que o mercado financeiro está precificando como se a gente estivesse lá em 2016, no pior momento de 2016, né, já que a taxa real de juros de longo prazo, estou falando de 10 anos, é a mesma taxa lá no pior momento da Dilma. E aí eu tenho algumas provocações aqui. Primeiro, em relação à inflação. A gente tem uma meta de inflação, existe uma componente, não vou nem questionar aqui se ela é certa ou errada, como é que ela é feita, mas provavelmente a sua inflação, a sensação que você tem, ela é muito maior do que 4%. Né? Então, hoje, por exemplo, por exemplo, a minha cesta de inflação, né? Tem lá escola. Pô, a escola não subiu 4%, né? Subiu 8%, 10%, né? Subiu quase o dobro da inflação real. E aí, olhando para o mercado financeiro, que conta você tem que fazer dentro desse título, tá? É o que a gente chama de inflação implícita, né? A inflação que está dentro desse título não é 4%, não é 4,5%. Ela é 5%, 6%, às vezes 7%, dependendo do título. Então, o que o mercado está querendo dizer? Que talvez, ao longo dos próximos anos, continuando esse endividamento, né, essa irresponsabilidade fiscal, a gente não vai ter uma inflação de longo prazo aqui no Brasil de 3% de jeito nenhum. É isso que está falando esse título. Né? Então, essa é a nossa preocupação. E aí, com certeza, dependendo de como você mede essa projeção, né, de endividamento do Brasil, você tem um prêmio. O que o mercado financeiro é? Ele é um termômetro. Ele só fala assim, pô, se você deve 100 hoje, mas tem a possibilidade de dever 150 amanhã, eu vou cobrar um juros maior amanhã. Né? Eu não vou cobrar um juros menor. Por que eu vou cobrar um juros menor? Então, ele acaba sendo um resultado, né, que a gente chama um output, não é um input. Né? Então, assim, o resultado de juros hoje, ele é um efeito da expectativa de endividamento da população, de um governo, amanhã. Né? Então, é isso que está dizendo. E, infelizmente, esse é o cenário que a gente não tem nenhuma sinalização de reduzir, ter um compromisso fiscal para reduzir esse endividamento. Então, assim, cada vez mais o mercado vai cobrando o custo de capital de longo prazo no Brasil, não tem espaço para ter queda e a gente está sempre revisando para cima. Era 10, 11, 12, 13, 14%. Eu digo custo de longo prazo. Então, é isso, essa discussão que eu queria ter, já passar para vocês dois, mas sim, a gente está precificando hoje algo. Pode ter notícias iguais, piores ou melhores, mas precificando um cenário igual ao que foi em 2016, olhando para essa taxa de juro real de juros lá em 2016, que foram os dois picos aí nos últimos 20 anos de Brasil, ou 15 anos de Brasil. Então, assim, tem algo muito preocupante que o mercado está colocando na conta e, a princípio, sem sinalização de melhora, de mudança, né, no curto e médio prazo. O que eu penso é o seguinte, existe uma coisa que economista adora fazer, que não é observável, que a gente chama de taxa de juro real neutra. O falecido Afonso Celso Pastore, antes dele morrer, ele falou: a taxa real de juros neutra, aquela que nem estimula e nem prejudica a economia, já está em 6,5%. O Banco Central fala que essa taxa de juro real neutra já está em 5%, que é pela regra de Taylor. Quanto mais você gasta, mais hiato do produto positivo fica. Então você precisa de mais taxa real de juros neutra. Então, fazendo uma conta bem rápida, vamos supor, se a inflação está 5% e a taxa real de juros neutra é 5% e a Selic está 15%, então o contracionismo monetário do Brasil é de 5%. Então, taxa real de juros, lógico, a gente fala, olha, a taxa real de juros está 10%, porque a inflação está assim, eu estou arredondando tudo, né? Não é 4,75%, porque aqui eu não vou conseguir fazer o cálculo direitinho. Conta de padeiro. Conta de padeiro. Se vai fazer 5%, a taxa real de juros é a maior do mundo. Não, mas não é essa a conta. A conta que a gente tem que fazer é com a taxa de juro real neutra. Quanto mais você gasta,
Talvez você tenha que aumentar a taxa de juros e a taxa de juros real neutra comece para 6,5%, 7,5%, e aí você tem que subir a taxa de juros. Você fala, mas a taxa de juro real está mais alta ainda. Não é a taxa de juro real, é a taxa de juro real neutra menos a Selic, que mostra o verdadeiro contracionismo monetário que é adotado pelo Banco Central. Coisa chata, né? Vontade de dormir. Traduzindo, mas tá sempre... o ponto é assim, ontem o Galípolo falou em uma entrevista e disse que tem gordura para cortar, né? Que é aquela gordura da barriga, a pior gordura possível, que é a gordura que mata, porque não tem gordura. No fundo, a gente está com uma taxa de juros real que é essa explicação dos números que a gente não consegue replicar, né? É só voltar no YouTube um pouquinho e reassistir, né? Agora, eu acho que em relação ao Banco Central, a gente tem um componente complicado, porque apesar da gente atribuir boa parte das questões aí ao PT, na verdade a gente tem que fazer uma oposição aos políticos, né? Porque isso pode parecer um balão de ensaio ali dentro do Congresso e tem muita gente no Congresso interessada em que o Banco Central alivie as coisas, mude a forma como ele olha, especialmente do Banco Master, né? Quando a gente está gravando esse negócio aqui, você tem o BRB na Berlinda, acabei de ver. Tá no bico do corvo ali, literalmente, que os caras estão querendo entregar. O Banco Central, inclusive, não descarta o mesmo destino ali do Master. Pois uma liquidação. E me parece muito provável, porque os caras estão querendo dar terreno de reserva do Distrito Federal para destinar para garantia de empréstimo, né? Então ali me parece um ensaio da classe política junto com o judiciário, no sentido de criar uma solução que pode ser, inclusive, de diminuir poderes do Banco Central. O que, na verdade, é mais uma vez a gente, em nome da regulação, porque todo mundo tem o discurso da regulação, até o momento em que bate na gente, né? Quando bate na gente, não pode, também não precisa fazer assim comigo, eu sou mais honesto que os honestos, né? Então, de novo, a gente prejudica uma visão de país, uma organização das coisas, em nome de acordos políticos, e a gente tem que observar muito bem isso. De novo, eu não faria, e hoje minha posição não é fazer oposição a um grupo, mas é fazer oposição a uma classe de pessoas que ocupou o Estado e que está fazendo legislação, que está distribuindo recursos em nome. E aí não tem partido. É gente de tudo quanto é lugar que está amealhando um pedaço do setor público e, pior, um pedaço da regulação, né? Porque você pega também certas agências de regulação, certos órgãos que deveriam ter uma função muito mais independente, também são dominadas por influência política, né? Então também eu não seria muito inocente de atribuir a um outro. Eu diria, é um complô ali de você reorganizar para que menos sejam punidos. Saravalli, esse é um ponto interessante até, e eu estava lendo, inclusive agora, né, sobre essa questão ali da urgência em se socorrer, né, o governo aqui do Distrito Federal em socorrer o BRB, e o caso, de fato, ali o Banco Central já não descarta a possibilidade de uma situação como o Master. E aí a gente está falando aqui muito sobre o papel até da credibilidade ali do Banco Central e discutindo até anteriormente ali sobre a possibilidade, né, dessas interferências, se isso enfraquece ou não. Aí eu quero fazer uma provocação nesse sentido. Se você acha que o caso BRB, ele acaba não sendo só ali, de fato, sobre um banco com problema de balanço, que não apresentou o resultado, e se ele vira, de fato, um teste de autoridade do Banco Central, porque a mensagem precisa ser uma mensagem institucional. A regra vale para todos ou a regra fica flexível quando o problema é politicamente sensível? Boa. O que a gente acha que tem em vista, voltando àquela discussão lá das privatizações, né? Assim, a gente precisa ter, lógico, empresas de capital misto, empresas públicas, né? Mas fica aquela preocupação. Esse ano de 2025, né, o ano passado, vamos pegar o caso dos 4 grandes bancos, né? A gente teve um resultado espetacular do Itaú, o Bradesco também muito bom, Santander fazendo uma lição de casa e o Banco do Brasil decepcionando, né? E aí fica aquela sensação, o que está acontecendo no Banco do Brasil que não está acontecendo nos demais bancos? Mas o Banco do Brasil tem agro. Todo mundo tem agro, né? Assim, o Banco do Brasil é mais forte, mas todo mundo tem agro. E o Banco do Brasil faz agro há 100 anos, né? Quanto tempo? Não foi uma questão, veio uma chuva aí mais forte que o Banco do Brasil não sabia como. Não, ele faz isso há muito tempo. Então, essa é a preocupação, e aí fica a preocupação também agora com o BRB, né? Por que está acontecendo? Tudo bem, a gente teve um caso num banco privado, também acontece fraude em um banco privado, aqui essa é a investigação no Master, e também respingando no banco
público, né? Mas o BRB ia comprar, ia, enfim, exercer. Mas por que o BRB, né? E aí o BRB começa a envolver indiretamente outros bancos. Então essa é a preocupação, e de novo, é um banco público. E não, a situação que a gente tem aqui, até a gente já atrasou o balanço, não tem liquidez, está chegando numa situação mais próxima, tá? Agora, dentro do trabalho que foi feito, infelizmente ou felizmente, né, nesse ano de 2026, o trabalho do Banco Central, né, nessas atuações, tem sido bastante técnico, né? Infelizmente a gente está vendo, né, que não é uma perfeição, né, mas o trabalho técnico do Banco Central ele tem que ser atuado, né? Você tem que atuar para não correr o risco sistêmico. Falar assim, peraí, esse banco não pode mais ser operado, daqui para frente vai ter que ser liquidado e pronto. Então, essa situação, espero que seja agora no caso do BRB, né, tentando encontrar liquidez para o banco, é isso que ele está tentando fazer, mas se for o né, o Banco Central tem que priorizar a parte técnica, e acho que é essa discussão que a gente tem, né? Vai atrasando o balanço, vai atrasando a liquidez, o próprio, enfim, governo, o acionista vai procurando alternativas para essa liquidez, mas se tiver que atuar, o Banco Central já está sinalizando que tem essa possibilidade. Difícil entender olhando de fora aqui qual que é a probabilidade de entrar nessa recuperação, na liquidação potencial do BRB, né? Essa é a preocupação. Você vê, de fato, aí, né, esse caso agora de BRB virando aí um teste de autoridade do Banco Central, se de fato ali a gente tem o risco agora é o rombo, é pensar na capacidade do FGC em absorver isso, se for de fato liquidado, ou a preocupação maior é a mensagem ali do Banco Central, principalmente se é ou não ali uma regra mais flexível? É difícil de dizer, mas, por exemplo, eu lembro que o Honorato falou uma coisa de umas 3 ou 4 semanas atrás. Brasília agora está um ato ecumênico. Está todo mundo rezando. Então existe. Está todo mundo por isso ser rezando. ecumênico. Um ato ecumênico, está todo mundo rezando, não importa a religião. Qualquer religião que você quer, você está assustado. Porque se o Vorcaro decide começar a falar, o negócio fica mais complicado. Bom, Honorato, para só contextualizar, né, até essa questão aí que você trouxe aí do Banco Central, do Banco Central em relação ao BRB, você, de alguma forma, né, tenta enxergar isso. A gente sabe que o caso Banco Master, ele envolve ali outras instituições. Vimos Victor, vimos, entre outras, o Banco Pleno, entre outras. Este caso, o BRB, ele tem essa sensibilidade política e também um interesse político, principalmente por conta ali do governo do Distrito Federal. Você vê Brasília tratando isso como um problema técnico, por conta realmente ali do balanço do banco, ou é um problema muito mais político que está tentando ser empurrado de alguma forma? Eu acho que tem Brasílias, né? Tem diversas Brasílias. Tem a Brasília regulatória, que é do Banco Central, que vai tratar isso de um ponto de vista técnico, por mais pressão e por mais problemas que tenha, né? Quer dizer, a perfeição também não é alguma coisa que a gente almeje, mas eu acredito que o Banco Central vai atuar de uma forma técnica, né? E a maravilha da economia, o Dumas vai concordar comigo, o Saravalli também, veja, se não tem dinheiro no banco, não adianta, o negócio quebrou, entendeu? Aparentemente, o rombo do BRB é muito pesado, né? Você pode fazer ali, porque a vantagem do Distrito Federal de Brasília é que ele recebe uma tonelada de dinheiro do governo federal, né? O Distrito Federal, uma tonelada do governo federal para fazer o que precisa ser feito ali, até por conta do poder que está ali colocado, e tem uma valorização imobiliária gigantesca. Então, a busca de encontrar um naco de terra lá no DF para conseguir usar de garantia, só que isso não é fácil, não é tranquilo, é muito mais complexo. Então, tecnicamente, o banco vai estar quebrado, né? E aí é mais um ponto de castelo de cartas que vai cair e que vai empurrar o colega Vorcaro e os amigos dele ali para decidirem alguma coisa. O problema é que no Brasil a gente não vai para a solução, né? Você vai para a solução seletiva. Então ele vai acabar delatando alguns, ele vai colocar alguns na berlinda, e aí a gente acaba chegando num combinado ali, eu perco um pouquinho aqui, você perde um pouquinho ali, o outro perde um pouquinho ali, e a gente faz um acordão para tentar salvar. Cada vez esses acordões estão mais difíceis, porque o nível é mais bilionário, envolve mais gente, né? Mas eu não duvido que está todo mundo correndo atrás disso. Agora, tecnicamente, a maravilha é banco quebrado, quebrou, né? Alguém vai ter que pôr 4, 5 bilhões lá para poder salvar. Déficit fiscal, não, você pode inventar o que quiser, está devendo 20, 30 bilhões, fora o que está fora do arcabouço. Então não existe almoço grátis. Economia é que nem enchente, você barra a água aqui e ela vai para outro lugar e enche outro lugar. Então, isso que por isso que tem que deixar a coisa fluir mais
porque a hora que tiver que quebrar, tem que quebrar mesmo, né? Não adianta apelar para o fundo garantidor de crédito, porque eles estão querendo pegar dinheiro do fundo garantidor de crédito. Aí quem vai financiar é Itaú, Bradesco, são os grandões que vão Que não financiar. vai ser o próprio juros da gente. Exato, eles estão dispostos Que é a fazer aquilo que isso todo mundo quer baixar e cai juro. de novo na gente, exatamente. Então, Quer dizer, a gente precisava você não pegar consegue esse nó pensar. cego e destrinchar e ser mais simples. A frase que o Dumas falou agora há pouco, transparência. Não adianta ficar inventando moda, que eu tiro 15 centavos do diesel aqui e ponho de lá e puxo um real do ICMS. Não, limpa essa conta e fala, custa tanto. E é isso que vai para a bomba, transparente. Você está pagando mais porque tem uma guerra. Tem o Dilma lá, né, que disse que ia durar A 4 oferta semanas e vai caiu. durar 6. Então a demanda tem que cair. A meta do Trump Do era Trump, ele dobra a meta, era né, e 4 muda. meses de guerra, 1 mês de guerra, agora vai ser 2 meses de guerra. Então é isso, a gente está vivendo com esse cenário, a gente tem que se adaptar a isso. Agora, essa invenção, uma coisa conserta a outra, não vai, uma hora estoura, não tem jeito, não dá para esconder alguma coisa de muita gente durante muito tempo. Você vê que a gente começou essa conversa e a gente está caminhando agora para a reta final, e acho que a palavra que eu, pelo menos, enxergo nisso tudo que a gente discutiu aqui é justamente quando a confiança ela começa a ser testada, né? Seja ela a confiança ali nas instituições, igual a gente está falando agora, a confiança principalmente da economia, né? Das expectativas, que elas acabam ficando desancoradas. Para a gente encerrar aqui a nossa conversa, Sara Vali, queria entender um pouco também aqui da tua leitura, né? Quando essa confiança ela começa a ser testada em várias as frentes ali, a gente sabe que não é um problema pontual e isso vira, né? Ali talvez acho que o ambiente como um todo começa a cobrar cada vez mais nesse sentido. Existe espaço até para a gente, de repente, pensar aqui em recuperar essa confiança, não talvez em 2026, por conta dos pontos todos que a gente já colocou aqui, mas mexer ali, fazer, né, não precisa ser uma reforma administrativa, nem uma reforma ali muito contundente, mas existe espaço para o mercado, de fato, recuperar ou ter essa confiança de que é possível corrigir, só basta ter um pouquinho ali de vontade para arrumar esse problema como um todo? Bom, eu vou tentar antecipar, inclusive, um encerramento aqui com eu sempre falo assim, resumir em uma palavra, né? Mas acho que a palavra é exceção. Mas não exceção como acho que o Brasil é sempre aquele país da exceção, né? Então a gente precisa virar o país da não exceção. Então a gente tem leis boas, né? Se pegar todos os setores, a gente tem boas leis. Só que sempre tem aquela exceção, né? Vamos pegar o caso que está acontecendo esse ano, aconteceu ano passado na questão política. Não, agora a gente vai ter que subsídio da gasolina, né? Por quê? Porque é exceção, porque está tendo uma guerra. Então, assim, a gente está sempre ajeitando para ter exceção, né? Então, eu espero... caminhoneiro, pandemia. Agora tem o querosene do avião, de aviação aí, para tentar. Então, assim, a gente tem boas leis, a gente tem bons direcionamentos, mas sempre tem uma exceção. Até, às vezes, casos de crime mesmo, não, mas exceção, né? E aí... Acho que também cabe, no caso do próprio BRB, que o BRB não seja uma exceção. Se teve fraude, se teve um crime, infelizmente a gente não quer, ninguém quebra, isso aí são empregos, isso aí são renda, enfim, é muita gente. Mas se teve uma fraude, se teve um crime, né? Se tem que ser liquidado pelo Banco Central, vai ser liquidado pelo Banco Central, não tem exceção, né? Não pode ser uma exceção política, porque é envolvido um político A, B, C. Então, acho que a palavra resumo é assim, a gente está sempre vivendo no mundo da exceção aqui no Brasil, né? A gente tem, de novo, bons direcionadores, bons reguladores, né? Então, por exemplo, o caso de uma concessão aqui, o aeroporto tem que fazer tanto manutenção, né? Mas não fez, né? Perdeu a concessão, vai fazer leilão de novo e pronto, né? Sai da iniciativa privada, troca, faz o leilão de novo. Isso que a gente precisa, assim, é um Estado muito enxuto, muito forte, né, fazendo boas leis, mas que a gente pratique. Você devia ter pintado dessa cor, pintou de outra cor, perdeu, né, troca, perde um benefício. Então a gente está todo dia, e exceção para todos os lados, né, seja na lei, seja na política, seja no fiscal, e seja também no caso também até da regulação. Então, assim, espero que o caso do BRB, né, se for de fato investigado, que seja realmente encontrado uma fraude, que não seja exceção, né? Que sejam culpados aí todos os culpados potencialmente, mas a gente fica naquela sensação, né? Então assim, vão salvar o BRB, pô, a gente não consegue hoje estar num momento ainda potencialmente de investigação, mas a gente está nessa sensação, né? E realmente vai ser de novo uma exceção, né? Então assim, se teve, né, está sendo investigado potencialmente uma fraude, né, que não tenhamos mais exceções em todos
os ambientes aqui no Brasil, né? Então, assim, acho que o resumo, o recado que eu queria falar, assim, exceção, mas é que não sejamos um país das exceções, né? Dumas, um minutinho só, considerações Veja, finais. eu não tenho uma frase genial, mas alguma coisa que eu poderia falar, olha, a economia é simples, o problema é a política. Uhum. A economia é a coisa mais simples do mundo. Nós estamos falando o quê? Olha, está gastando demais. Como é que você pode falar está gastando demais, o mercado não está vendo? O que você acha gastar demais? Gente, isso está errado. O que você acha no banco que está quebrado, pode deixar ele quebrado? Não, isso está errado. Então a economia é uma coisa simples. O problema é a política que influencia a economia. Eu falo muitas vezes para meus alunos, não, mas a economia é difícil. Lê só esse livro e vem para a aula. Você vê como o negócio é complicado. Uhum. Você vê como o negócio é complicado. Ah, mas é mais simples, é só cortar gasto. Não, mas não dá para cortar gasto. Não dá para cortar gasto porque eu não vou eleger, eu não vou reeleger. Então é a política que prejudica. Você pediu uma frase, eu fiz um texto. É, né? agora é 30 segundos pro Norato. Eu ainda vou falar Agora uma frase só, É. rapidinho. Eu acho que transparência e a gente tem que acompanhar. A sociedade nesse ano de eleição tem que ficar em cima de todo mundo aí, porque tem muito esperto nessa história e a vantagem é que as coisas estão abertas. Então a gente tem que ficar de olho para que a coisa não degringole de vez em nome de salvar alguns, né, prejudicar todos. Eu gostei do encerramento ali do Saravali. Saravali, eu estava aqui falando na confiança, vou tentar trazer aqui até um trocadilho, porque você falou da exceção e acho que esse é um ponto interessante, né? A exceção no Brasil, ela acaba sendo método, né? Acho que a gente tem isso na cultura, mas a conta ela chega no juro, no crescimento e na confiança. Acho que esse é um ponto importante aqui para a gente refletir mais, inclusive já, né, talvez antecipando um pouquinho aqui para a gente falar mais no próximo painel. Quero agradecer a todos vocês, obrigada sempre por estar aqui comigo, obrigada a você também que está acompanhando aqui o painel BMC. A gente se vê então na semana que vem. Até lá, tchau, tchau.